Oi, turminha. Beleza? Vamos falar hoje um pouquinho, na aula de ciências, sobre como o pólen e as sementes das plantas se espalham. Vocês já devem ter se questionado, né? Se perguntado, como que nasceu aquela plantinha ali se ninguém plantou? Né? De repente nasceu uma arvorezinha lá no quintal e ninguém jogou semente, ninguém fez nada, ninguém plantou. Como que isso acontece? Vocês já devem ter visto que alguns animaizinhos ficam ali, em cima das flores. Tem o beija-flor, tem aqui ó, tem borboletas, beija-flor, morcego, besouro. O morcego, a gente até comentou numa aula dessas aí, que eu falei pra vocês que estavam falando de morcego, falando de tucano, né? Que eu falei, ó, a próxima aula a gente vai comentar sobre isso. O morcego, ele é importante nessa parte de polinização, mas é um animal assim meio perigoso se tiver contato com o ser humano, porque assim como o cachorro, ele transmite a raiva. Mas é importante nessa cadeia aqui, tá? Nesse esqueminha. Então eu tenho besouro, abelha, morcego, beija-flor, borboletas, tudo ali que ficam cheirando as florzinhas. Dentro das florzinhas, tá? Eu vou encontrar o néctar, que é como se fosse um melzinho, que é o que eles ficam comendo, né? Ficam ali chupando o melzinho da flor. E eu vou encontrar também o pólen, ó, o néctar, tá? Que é o melzinho, é um liquidinho que tem lá, que é doce para eles. E o pólen é como se fosse um pozinho que tem dentro das florzinhas. E este pólen, junto com as sementes, se eles forem transportados, se eles forem levados para outro lugar e cair dentro de um solo fértil, lembra que a gente já falou sobre solo, né? Se o solo estiver adequado, se a terra estiver boa, tudo tiver condições para abrigar uma semente, vai dar origem a outra plantinha. Então aqui, vamos dar um exemplo, tá? O beija-flor tá aqui, voando bonitinho, e tá chupando o néctar da flor. Esse pozinho grudou lá no biquinho dele. Aí ele vai e voa para outro canto. Aí ele leva esse pozinho grudadinho no bico. Conforme ele tá voando, esse pozinho vai saindo. E se ele cair em outro lugar, aí começa de novo todo aquele processo de germinação da plantinha. Lembra do feijão? Né? A sementinha tá ali. Pode ser, né? Como é que se espalha isso? Através do pólen e das sementes. Vocês podem até achar engraçado, mas tem alguns animais que quando fazem cocô, a sementinha tá lá. Ele comeu a sementinha e engoliu. E saiu no cocô. Quando ele tá voando, fez o cocôzinho dele, a sementinha caiu junto com o cocô. Caiu num solo fértil, caiu numa terra boa. O que acontece? Pode germinar, pode nascer uma outra plantinha. Aí que a gente fala, poxa, mas ninguém plantou. Mas veio dessa forma. Então, existem alguns animaizinhos que são importantes na natureza porque eles ajudam, né, a aumentar as plantas, as flores. Isso é muito importante para o ser humano. Por isso que é bom a gente cuidar, né? E não só ficar matando, estragando a natureza. Porque quando a gente destrói a natureza, a gente acaba também destruindo esses animaizinhos. Porque é a casa deles, né? Então, eles são importantes porque eles ajudam como fala? Nessa mudança, puxou a palavra, de brotar outras plantas, né? De ajudar a natureza. Então aqui, a polinização, a gente, né, fala relacionada aos animais. Então a mesma coisa, a borboleta, o morcego, né? O morcego come a frutinha porque ele
come frutas. E vai lá, faz o cocôzinho dele, ou deixa grudado, né, na boquinha e tal, e uma sementinha caiu ali. Besouro, abelha, mesma coisa. Aí eu tenho a dispersão das sementes. Isso aqui já é ajuda da natureza. É a própria natureza que se encarrega de espalhar, de dispersar as sementes para ela cair num lugar adequado e se tiver condições propícias ali, condições boas, vai brotar a plantinha que tem referente à semente. Eu não sei se vocês, no livro tem um desenho de uma plantinha que parece um algodãozinho, que a gente às vezes gosta de brincar e assoprar. Essa plantinha chama dente de leão. Então, quando você assopra, você está espalhando as sementinhas daquela plantinha, tá? E se ela cair em algum lugar, ela vai brotar. Deixa eu ver uma outra aqui. As formas, né, que a gente tem de dispersar das sementes. Através da água, da chuva, do vento. Então, aqui, eu tenho um rio, por exemplo. E ali eu tenho várias árvores, várias plantas em volta do rio. Caiu a sementinha, essa água ela vai empurrar essa semente até onde ela se encostar, achar um cantinho, ficar parada e ali brotar uma nova plantinha. A chuva, sementinha caiu no cimento, né? O passarinho foi lá, passou, fez um cocôzinho. Sementinha ficou ali parada. Ali, de repente, não tem um lugar certo para ela nascer de novo, mas veio uma chuva. Então, a água da chuva foi e levou aquela sementinha para outro canto. Assim como a água da chuva também leva toda a sujeira lá pro esgoto, né? Então, o esgoto fica ali, tem toda aquela coisa de entupir e tal, das enchentes. Quando ela leva as sementes, a semente de repente fica paradinha no lugar e ali tem a terra que ela precisa para se desenvolver. Beleza? O vento. Existem sementes que elas estouram e o vento acaba empurrando, levando ela para outros lugares. Aí a gente tem alguns exemplos aqui. E tem alguns animais, inclusive na página 66, vocês podem até, né, dar uma olhadinha. Isso aqui tá parecendo o quê? Isso aqui é o fruto de uma mamoeira, né? A gente brinca que isso aqui tá parecendo o coronavírus, né não? Olha aí, ó. Né? Então, mas isso aqui é uma sementinha e antigamente os pais, pode perguntar, os pais brincavam muito com isso aqui de colocar no estilingue e ficar jogando no próximo. Essas eram as brincadeiras antigas, né? Brincava com isso. Então essa sementinha ela acaba, né, indo para outros cantos e nascendo. Por isso que ele é fácil de se encontrar. Então a gente vê bastante pé de mamoeira assim. Aí, então é isso aqui, pessoal. Relembrando, tá? O pólen e as sementes se encontram aqui na florzinha através dos animaizinhos, que são esses daqui, e vários outros, né, que estão lá cheirando, que estão bebendo néctar. Eles acabam levando para outro lugar, depositando ou deixando cair pelo meio do caminho, né? Inclusive através do cocô. Deixando cair pelo meio do caminho e acaba gerando, nascendo outros tipos de plantinha. Pela dispersão das sementes, é a própria natureza que se encarrega de fazer esse trabalho, certo? Aí, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Como a gente conversou aquele dia na aula ao vivo, a gente estava falando sobre os morcegos e tal. Eu queria que vocês fizessem na página 67, o exercício 2 fala para fazer uma pesquisa sobre o morcego, né? Então não precisa ser coisa muito grande, tá? Muito extensa. É só o básico.
eu queria que vocês fizessem isso, uma pesquisinha sobre a importância do morcego e para a gente poder conversar depois, cada um vai falar um pouquinho, tal. E na página 69, eu já vou explicar para vocês, porque na 68 fala sobre isso aqui, ó. Plantas e profissões. Existem plantas que têm relação com algumas profissões, né? Então ela passa por um processo. Por que que é importante? Porque tá lá, plantinha, tá? Várias plantinhas. Então vem alguém, recolhe essas plantinhas, leva para algum lugar onde ela é modificada. Depois que ela é modificada, ela é levada para outros lugares onde ela se transforma em outros produtos. E esses produtos, eles geram empregos, tá? As pessoas trabalham com determinadas coisas que vieram das plantas. No livro tem o exemplo do trigo. Então aqui, a plantação de trigo. Aí tem a pessoa que vem, recolhe o trigo, leva para um outro lugar. Esse trigo é transformado em farinha, né? Aquela farinha branca de trigo, que é depois transportada para o mercado. Aí, depois do mercado, ela vai para a padaria, porque ela se transforma em pãozinho e é vendido. Existem as pessoas que trabalham, né? Todo esse processo que tem pessoas responsáveis que trabalham com isso. Então, eu queria que vocês fizessem no caderno uma pesquisa, ó, tá vendo? Na página 69. Pesquisa no caderno sobre plantas e profissões. Vão pesquisar alguma plantinha que, com o passar, né, dessas etapas, elas geram empregos, ela tem relação com alguma profissão. Vou dar um exemplo que vocês, né, se não achar, o algodão, por exemplo. Ele tem a plantação de algodão e passa por uma transformação até chegar em algum lugar. Só não vou falar tudo, porque senão, né? Aí eu queria que vocês pesquisassem. Então, na página 67, o exercício 1, normal, tá? Pode responder aqui. O 2, vocês vão fazer no caderno, é uma pequena explicaçãozinha sobre os morcegos, a importância deles, né? O caderno de criatividade e alegria, que vocês vão responder, tá tudo aqui na página 67. E a 69 está aqui, 1, 2 e 3. Esse 1, 2 e 3, vocês não vão fazer, vocês vão fazer a pesquisa para mim sobre a planta relacionada à profissão. Deu para entender? Então é o seguinte, pessoal, façam direitinho. Se surgir alguma dúvida, vocês perguntem mesmo, não é para ter vergonha, tá? Não é para ter medo. Pode mandar lá, aí a gente vê, eu vejo direitinho quais são as dúvidas de vocês, pra gente poder conversar e, né, chegar tinindo nas provas, certo? Beijo, galera!